Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E antes eu queria falar um pouquinho para vocês do FGTS, cujo prazo vai até terça-feira. Então você que tem revisão do FGTS, que tem ali, o que aconteceu? Foi feita a correção do FGTS de 1999, janeiro de 99 até 2013, foi feita a correção pela TR, quando o ideal seria que fosse feito por um índice que refletisse a inflação. Então, se você pega a TR em alguns anos e o INPC, a diferença é assim absurda. Tem ano que chegou a 12%, 13%. Então, para quem não entrou com a ação, o prazo vai até terça-feira, tá? E se for entrar com a ação, procure um advogado da sua confiança. Faça cálculo. Não adianta você entrar com a ação se você não fizer cálculo. Então, até o dia 12 é possível entrar com esse tipo de ação. Passado do dia 12 já não é mais possível. Bom, vou falar um pouquinho agora da reforma que foi aprovada no Congresso, né? Já está próxima de mudar os planos de aposentadoria dos brasileiros que contribuem com o INSS. E servidores públicos federais, a mais abrangente reforma das últimas décadas que altera pontos da Constituição e cria as idades mínimas de 62 anos mulheres e 65 anos homens no setor público e privado. Então, as regras mudarão no dia em que a PEC, que é a emenda proposta de emenda da Constituição, ela for publicada, o que vai ocorrer após a promulgação em novembro. Quem completar as condições até um dia antes manterá o direito de se aposentar pelas regras atuais. Por exemplo, com benefício integral pelo 8696 e para trabalhadores de áreas insalubres. Bom, então muitas dúvidas surgem. Então, por exemplo, aquela pessoa que já se aposentou vai ser atingido? Olha, o valor do benefício atual não vai mudar, tá? Possibilidade de acumular aposentadoria com pensão. Não muda para o aposentado que já recebe pensão por morte. Agora, aposentado que ficar viúvo a partir do início da reforma vai receber apenas parte do benefício. Ah, mas não é justo. Gente, é lei, tá? Não há que se falar em justiça ou não. É lei, tem que fazer. Bom, possibilidade de acumular aposentadoria do INSS do servidor. Não muda nada. Possibilidade de acumular 2 aposentadorias como servidor. Não muda para quem já se aposentou. E a multa de 40%? Como é que ficou essa multa? Porque lembra que o aposentado, quando veio a proposta, a PEC, eles queriam tirar a multa de 40% para o aposentado. Como é que ficou para o aposentado que continua trabalhando? Se ele for demitido, ele vai ter a multa? Continua tudo igual, não mudou. Eles queriam mudar, mas isso foi uma gordura que quando teve a proposta, foi feita uma gordura para ter negociação, porque senão já vinha a proposta seca, não tinha o que negociar. Então, isso foi uma gordura que já de cara eles já tiraram. Bom, temos mudanças na aposentadoria por invalidez, que o que muda é que o benefício passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. A média salarial é todas as contribuições, sem o descarte dos 20% menores salários, e o INSS vai considerar 60% do valor, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição. Existe uma PEC paralela que já está em andamento, que vai modificar aí algumas coisas para melhorar, porque a proposta estava muito ruim, não dava para corrigir, a pressão era muita, então tem a PEC paralela. Bom, quem pode se aposentar pelas regras antigas, ou seja, as regras que estão em vigor ainda hoje, mas que vão mudar
no meio do mês, provavelmente dia 19. Então, quem cumprir as exigências das regras antigas até a véspera da da promulgação, da emenda constitucional tem direito adquirido. Então, ou seja, aquela pessoa que já cumpriu na véspera tem o direito. Aquela que faltava um dia já era. Morre. Ah, mas é lei. Tá? Não tem que se falar em justiça ou injustiça. Não cumpriu, não há que se falar em direito adquirido. Porque eu vejo que tem muita dúvida, é todo mundo falando. Ah, mas eu tenho os 30 anos, no caso de uma mulher. Faltam 2 meses para eu entrar na regra 86-96 e receber a aposentadoria integral. Não vai receber. Vai ser com fator. Ah, mas a regra 86-96 ainda existe. Gente, a regra, põe uma coisa na cabeça. A regra 86-96, ela deixa de ser para você receber uma aposentadoria integral, como é hoje, e ela vai passar a ser o quê? Uma alça de acesso para você chegar na aposentadoria. Apenas isso. Você não tem mais o direito de aposentadoria integral se você cumpriu o 86-96. É só para que você possa se aposentar sem precisar esperar os 62 anos, mulheres, 65 anos, homens. Então, são regras de transição para minimizar os efeitos da lei. Então, sempre que eu tenho uma lei que eu tô lá, nos 45 minutos do segundo tempo, vem uma lei e me pega de surpresa. Tem que ter uma regra de transição para suavizar essa lei, para não me prejudicar tanto, já que eu tô tão perto de me aposentar. Então, existe o pedágio dos 50%, que é aquela pessoa, mulher com 28 anos de contribuição, homem com 33. Se a mulher faltam menos de 2 anos, ela entra na regra dos 50%, que essa regra, ao meu ver, de transição é a pior que tem. Por quê? Porque você vai ter a média seca, você entrou na regra de transição, então falta a mulher, faltam 2 anos. Ela vai pagar 1 ano de pedágio, que é o pedágio dos 50%. Só que daí, a hora que ela for se aposentar, ela vai ter a média seca, tá? Não tem mais o descarte dos 20% menores salários. E, para piorar, aplica o fator previdenciário, ou seja, a pessoa é 2 vezes prejudicada. Não acho legal essa regra. Mas, quem falta pouco tempo, o pessoal está desesperado, quer se aposentar de todo jeito, então vai se aposentar. Agora, o importante é, você que vai entrar numa regra de transição, faça um planejamento. Não dá para você, de cabeça, saber qual é melhor. Então, tem que fazer um quadro de comparação, quais são as regras de transição e qual a melhor que você se aplica, que vai se aplicar no seu caso. Então, mas o meu vizinho... Gente, esquece o vizinho, pelo amor de Deus. A pessoa às vezes chega no escritório, porque o meu vizinho vai se aposentar. Você não é o seu vizinho, você tem outra vida. Mas é mais ou menos, não é. Às vezes, o ano que ele começou a trabalhar é você começou a trabalhar em outro ano. Muda tudo. Não dá para você se basear no seu vizinho, no seu colega, que vocês estão agora na mesma empresa, mas a vida laboral é diferente, tá? E para quem quer uma aposentadoria integral, mulheres terão que trabalhar 35 anos. Homens, aposentadoria integral, legal, 40 anos de trabalho. Bom, as surpresas, né, do nosso país, enfim, essa é mais uma, né, e daqui 5 anos, para quem já está achando ruim, provavelmente daqui 5 anos a gente tenha outra reforma da Previdência, tá? Não vai parar por aí. Bom, auxílio acidente, o que mudou? Bom, o auxílio acidente é pago em decorrência de acidente que reduziu permanentemente a capacidade para o trabalho. Então, o segurado ainda pode trabalhar, mas em outra função. É o caso, por exemplo, daquele médico que é professor. Ele teve um problema nas cordas vocais, não pode mais falar, então ele vai só exercer a medicina, ele vai, por exemplo, ele é cirurgião, ele continua operando, mas ele não vai mais poder falar, não vai poder mais dar aula, então ele recebe um auxílio acidente. Bom, o que muda? Com a reforma, muda o cálculo da média salarial. O valor final do auxílio deve diminuir. Então, esse auxílio corresponde a 50% da média salarial, que hoje, né, na regra atual, você tem o descarte dos 20% menores salários. Com a reforma, você não tem mais esse descarte. Bom, auxílio doença, esse benefício é concedido ao segurado do INSS que comprove, mediante uma perícia médica, está temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de uma doença profissional, de um acidente de trabalho, enfim.
Bom, o que muda? A PEC não vai alterar muito esse benefício, tá? Então, a gente tem duas fórmulas de calcular o auxílio doença. Uma delas, você faz a média dos últimos 12 salários de contribuição e aí você tem a média ali, é o valor que a pessoa vai receber. Aí você faz uma conta paralela, você pega o que vai mudar, né? Hoje você tem um descarte dos 20% menores. Com a mudança, você não tem mais o descarte, média seca. Você vai desde 7,94 até a data da concessão do auxílio, média seca, aplica 91%, tá? Então, o que muda é que não vai ter mais o descarte, como a maioria dos benefícios. Bom, desconto nos salários, isso vai mudar, porque essa nova regra vai valer somente... Essa dos descontos vai valer somente após 4 meses da publicação da reforma. Então, cada fatia do seu salário vai ter um percentual de desconto da contribuição do INSS. Então, vamos lá. A pessoa que recebe um salário mínimo, né, que hoje em 2019 é de R$ 998, ela vai ter um desconto de 7,5%. O que passar do salário mínimo até R$ 2.000, 9%. O que de R$ 2.000 a R$ 3.000, 12%. E mais de R$ 3.000 até o teto, 14%, tá? Então, vamos pegar aqui um salário de R$ 5.500. Então, sobre 998, essa pessoa vai ter um desconto de R$ 74,85. De 999 até 2.000, ela vai pagar 90,18. E de 2.000 a 3.000, R$ 120. O que passar de 3.000 até 5.500, ela vai pagar 350. Então, total descontado, R$ 635,03, uma alíquota de 11,55. Um salário de R$ 3.000. Mesma coisa, sobre 998 ela vai pagar os 74,85, até R$ 2.000, 90,18, e de 2.000 a 3.000, igualzinho do outro, R$ 120. Total, R$ 285,03, o que corresponde a 9,5%. Então, só que essa mudança vai ter que aguardar 4 meses após a promulgação pelo Congresso e publicação da PEC, tá? Então, daqui 4 meses vai mudar essa fórmula de desconto. Então, você vai fatiar e aí você vai pôr de tanto a tanto o valor que vai ser descontado. Já o trabalho de risco à saúde, como é que a pessoa vai fazer para se aposentar? Então, foi criada uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho possa se aposentar com a nova idade mínima. Então, o trabalhador poderá se aposentar quando a soma da idade e do tempo de contribuição na atividade prejudicial atingir os pontos requeridos. Então, quem tem que trabalhar 15 anos vai se aposentar com 66 pontos. Quem tem que trabalhar 20 anos para poder se aposentar, 76 pontos. E 25 anos, 86 pontos. Bom, e aí, aquela pessoa que ainda não começou a trabalhar, mas que vai entrar numa atividade prejudicial à saúde. Por exemplo, uma pessoa que vai ser enfermeira. Como é que vai ficar? Então, no caso dessa enfermeira, ela vai ter que ter 25 anos e a idade mínima 60 anos. Para quem tem 20 anos de tempo de contribuição, que é a exposição a amianto, químicos, mineração subterrânea, então essa pessoa fica 20 anos no mercado de trabalho, vai ter uma idade mínima de 58 anos, o que é um absurdo você colocar uma idade mínima para esse tipo de pessoa. Imagina uma enfermeira se aposentando com 60 anos. É complicado, porque você tira antes a pessoa do mercado de trabalho justamente para preservar a integridade física da pessoa. Agora, você pega a pessoa e deixa a pessoa trabalhando. Imagina a pessoa que trabalha com mineração subterrânea, que tem que ter 15 anos, né, de tempo de contribuição, idade mínima de 55 anos. O cara vai morrer. O cara que trabalha nisso, continua trabalhando nisso até os 55 anos, ele vai acabar morrendo. Então, o que está acontecendo é a questão do dinheiro. Você não está vendo mais a saúde das pessoas. Você está pensando justamente no governo economizar. Complicado isso, né? Bom, pensão por morte. As pensões serão de 50% da aposentadoria do segurado que morreu, mais 10%
para cada dependente, incluindo a viúva ou viúvo. A cota de 10%, o filho que recebe 10% da pensão. Quando ele completou 21 anos, acabou, parou de receber. Hoje, quando esse filho para de receber, a parte dele vai para a mãe, tá? Se ele tem mãe, a mãe está recebendo, vai para a mãe. Agora não, a parte dele volta para o governo, acabou, não vai mais para a mãe. Se tiver algum dependente inválido com deficiência intelectual, mental ou grave, a pensão será de 100% do valor até o teto do INSS. Pelo menos isso, né? Porque pelo menos o filho inválido não vai ser tão prejudicado como os outros. Então, vamos supor, um viúvo sem filhos, ele tem 60%. Então, se a pensão é de 5.500, ele vai receber 3.300. Um viúvo com 2 filhos tem direito a 80% de 5.500, vai receber 4.400. Só nesse exemplo que eu acabei de dar, o governo vai economizar R$ 1.100 por mês. Então, a partir do momento que você tira o dinheiro da economia, é complicado, porque tem muita família que vive do dinheiro de aposentadoria, do dinheiro de pensão por morte, você está tirando esse dinheiro. Bom, o viúvo com 4 filhos tem direito a 100% dos 5.500, por exemplo. Então, vai receber 5.500. Como é que fica o valor da pensão quando o segurado morre antes de se aposentar? Ele está lá pagando o INSS, está trabalhando direitinho, morreu. Como é que vai ficar? Vai depender do número de anos que ele tiver contribuído. Então, vai ser 60% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 94, mais 2% para cada ano que superar os 20 anos de contribuição. Então, esse valor é aplicado à tabela de dependentes. Então, o que não vai poder ser acumulado? Por exemplo, 2 pensões do mesmo regime de previdência, a não ser cargos cuja acumulação é permitida na Constituição. Bom, e aí como é que ficam os valores da pensão para quem acumula pensão e aposentadoria depois da reforma? Você vai pegar, depois de obtido o valor da pensão, de acordo com o número de dependentes, o segurado vai aplicar a regra do acúmulo. Então, o segurado poderá receber integralmente o benefício de maior valor e uma parcela do outro. Então, vamos supor, ele tem um benefício de 5.500. E aí ele vai receber uma pensão de R$ 4.400. Então, você vai pegar esse R$ 4.400, você vai fatiar ele. Então, até um salário, você vai colocar lá. De 1 a 2 salários, ele vai receber 60%. De 2 a 3 salários, 40% desse valor. De 3 a 4, 20% desse valor. E acima de 4 salários mínimos, 10%. Então, o valor de 4.400 que ele receberia de pensão fica 2.236. Ou seja, uma redução muito drástica. Isso tudo o governo vai economizar. Então, essa reforma, você precisa tomar cuidado, você precisa verificar como é que vai ficar. A gente tem agora a PEC paralela que vai cuidar de várias questões, vai cuidar da aposentadoria dos vigilantes, que antes já estava fora. A gente precisa analisar cada ponto, precisa ver, a pessoa que está contribuindo não sabe. Outro dia eu ouvi uma cliente dizendo, bom, então eu vou fazer o seguinte, agora que mudaram as regras, que vai ficar mais difícil, eu vou pegar e vou complementar o valor do meu salário para que eu possa lá na frente ter um benefício melhor. Daí eu expliquei, falei, mas você sabe que não tem mais o descarte? Não, tudo bem. A gente analisou a situação, isso assim, conversando e tal. Aí analisamos a situação dessa pessoa, ela tem 6 anos de contribuição pelo salário mínimo. Só que ela fez o cálculo pelo site do INSS, ela fez lá a média, dava um salário de R$3.000. Falei para ela, mas você já fez, você sabe, né, que esse valor não vai ficar em 3.000, vai diminuir. Vai diminuir aí uns 30%, porque você ficou 6 anos contribuindo pelo salário mínimo. Ah, eu não sabia. Eu falei, então, antes de aumentar, você precisa fazer um planejamento, não é assim que funciona. Você pega e aumenta o valor. Aí você vai contribuir a diferença pelo teto, porque você quer se aposentar bem. Só que vale a pena? Vale a pena, falta pouco tempo para se aposentar. Vai entrar na regra de transição dos 50%. Eu falei, será que vale a pena você se aposentar pelos 50%?
tem que fazer cálculo, tem que fazer para verificar a regra dos 50%, a regra dos 100%, a regra 86-96, a regra dos 100% é uma regra muito rígida, porque você tem que contribuir com 100% do tempo que falta, você vai lá e vai pagar esse pedágio absurdo de 100%. Por outro lado, a mulher tem uma idade mínima de 57 anos, o homem uma idade mínima de 60 anos, e aí o que vai acontecer? Você vai se aposentar com integral, quer dizer, você vai sofrer, vai demorar para você chegar, mas por outro lado você tem aposentadoria integral. Então, vale a pena? Depende do caso, tem que analisar. Ah, mas a 86-96, primeiro que ela vai começar a aumentar todo ano, vai aumentando 1 ponto a cada ano, e segundo que deixou de ser integral. Tá todo mundo contando que ela continua sendo integral, não é mais. Para você se aposentar integral, você tem, normalmente a mulher tem que contribuir com 35 anos e o homem com 40 anos, não dá para fugir muito dessa regra. Então, é importante você ver. Uma pessoa que está no teto, ela teve uma vida toda contribuição no teto. Ela não vai ser tão afetada, não vai reduzir tanto, porque não precisa você excluir os 20% menores, porque ela está no teto. Então, não vai reduzir tanto. Agora, uma pessoa, hoje você consegue descartar 6 anos. Então, uma pessoa que teve contribuição, pela regra atual, contribuição no teto. Ah, legal, ela contribuiu no teto, mas ela teve 6 anos de salário mínimo. Pela regra atual, você descarta esses 6 anos de salário mínimo. Dá para fazer isso porque entra nos 20%. Agora, com a mudança da lei, não vai dar mais para descartar. Então, precisa fazer um planejamento, precisa ver como está a sua média salarial. Não adianta eu estar com uma média salarial lá embaixo e contribuir. Tem gente que já mudou a lei faz 20 anos, está achando que se contribuir nos últimos 3 anos pelo teto, vai se aposentar pelo teto. Besteira. Você vai jogar dinheiro fora. Muitas vezes você nem tá, uma dona de casa que nem tá trabalhando, vai contribuir pelo teto achando que nos últimos 36 meses vai ser a média dela. Não é por aí. Então, antes de você contribuir, várias pessoas, às vezes a gente vê que está jogando dinheiro pela janela. Então, compensa, você chega, faz um planejamento, veja como é que está a sua situação, faça o futuro, como é que vai ficar no futuro se você continuar com esse tipo de contribuição. Às vezes é muito melhor você investir numa outra coisa, você não ficar, porque o que acontece? A ideia é que uma pessoa que se aposente hoje com salário mínimo e outra que se aposente pelo teto, com o passar dos anos, ela vai diminuindo a que está no teto e o salário mínimo está aqui. Então, vai chegar uma hora que vai encontrar. Então, quem se aposentou com 20 salários na década de 80, hoje está ganhando uns R$ 1.400, R$ 1.500. Então, para vocês verem como vai... Sabe, vai caindo o poder a gente fala que é a perda do poder de compra da aposentadoria. Então, você comprava 10 quilos de ouro, agora você compra 5. Então, quer dizer, está reduzindo muito. Bom, mas isso é outra questão que em outro dia a gente fala. Mas precisa checar. É muito fácil, se antes já era perigoso, se antes a gente já via pessoas caindo, sabe, fazendo, não, porque o INSS fala, não, venha, faça a sua aposentadoria, é fácil, você não precisa de ninguém para te ajudar, vai lá fazer. Você vai perder um dinheiro, que aí depois de anos, você chega à conclusão, puxa, eu podia ganhar. Uma dica, deficiente físico que se aposenta, assim de deficiente físico que se aposenta com aposentadoria por tempo de contribuição. Se você converter para aposentadoria do deficiente físico, não tem um fator previdenciário. Só aí você já ganha R$ 1.500 numa aposentadoria. É uma dica, dá para quem fez, dá para entrar com revisão. Tem gente que desconhece isso. Outro dia, 3 horas de reunião falando de aposentadoria por tempo de contribuição. Última pergunta, a cliente me faz... mas eu tenho deficiência. Eu falei, nossa, mudou tudo. Mudou toda a questão. Agora a gente vai fazer uma outra reunião, porque mudou de figura. Agora não tem o desconto do fator. Gente, mais do que nunca, planeje, se informe, porque é importante. Bom, vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br
tati.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.